Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 34.1. Nessa aula de hoje, nós vamos dar sequência, ao entendimento da relação de trabalho, de energia, relacionar esse trabalho e essa energia com uma taxa de variação, ou seja, relacionar essa energia com o próprio tempo, e nomear essa relação entre trabalho desenvolvido e o tempo. Ou seja, vamos conhecer aí uma nova grandeza. Tudo bem, pessoal? E aí, para acabar o mistério, essa grandeza se refere à potência. Potência. Então, que potência é essa ao qual eu estou me referindo? Essa potência ao qual eu estou me referindo tem alguma relação com a palavra potência que você conhece? No seu dia a dia, você usa a palavra potência, potente, em algumas situações? Por exemplo, pensa aí, um carro mais potente, menos potente, uma moto mais potente ou menos potente, um ventilador mais potente ou menos potente. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Para pensar. Quando você classifica uma coisa com baixa potência ou alta potência, o que você quer dizer com isso no seu dia a dia? Essa relação deste conceito que é utilizado no cotidiano possui alguma conexão de fato com a definição de potência da física? Vamos descobrir, tudo bem, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, o assunto principal, potência. Dentro desse assunto principal, o conceito, a definição de potência, e aí depois falaremos sobre a potência associada ao trabalho de uma força. Ou seja, está um assunto aí, uma aula bastante recheada, conceitos bem interessantes. Então, vamos nessa! Vamos lá, dá uma olhada nessa figura aí, e você vê que tem uma escada, né? Aí, é um condomínio, né? Um edifício, um condomínio, tem uma escada. E nessa escada tem um idoso que está subindo a escada. E o idoso, naturalmente, ele vai subir no ritmo dele, né? Devagarzinho, com cuidado, até mesmo para não cair, né? Vagarosamente, o idoso vai subir essa escada. Então, ele vai subir lance por lance, degrau por degrau, até que ele chegue no topo da escada, tá? Então, o idoso vai subir a escada devagarzinho, mas ele vai subir essa mesma altura. Ao lado dele, uma criança, olha a criancinha aqui no topo, olha a criancinha. Uma criança, né, peralta, começa a subir essa escada, naturalmente ela vai subir o quê? Mais apressada, né? Mais apressada, ela está com pressa, ela quer subir rápido. Então a criança está mais animada ali, e sobe mais rápido a escada. Então, qual é a relação da palavra potente, ou qual é a definição de potência, e se essa definição tem relação com as duas situações que eu falei? O idoso, ele subiu a mesma escada que a criança subiu. A mesma altura foi vencida pelos dois. Mas o que mudou nesse exemplo, pessoal? O que mudou? Mudou o tempo para a execução desse trabalho. O idoso levou mais tempo para executar esse trabalho, subir a escada. A criança levou menos tempo para executar esse trabalho. Ah, professor, então você está dizendo que potência está relacionada com o trabalho desenvolvido? Sim, mas também está relacionado com o tempo de execução desse trabalho, certo? Então, o trabalho desenvolvido foi igual, porque eles subiram a mesma altura. Mas o tempo não foi igual e, naturalmente, a potência também não foi igual. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então, assim, né? Qual dos dois realizou maior trabalho? Nenhum dos dois. Por quê? O trabalho foi exatamente o mesmo, tá? Para os dois. Ah, mas o idoso levou mais tempo. Não importa. O trabalho está relacionado com a massa, a gravidade e a altura. Eles subiram a mesma... Ah, entendeu? Subiu a mesma altura. Então aqui, entretanto, a criança que subiu, né? Olha só, a escada mais rápido que o senhor desenvolveu uma potência maior. Por quê? Porque ela realizou um trabalho em menos tempo. Ah, então realizou um trabalho em menos tempo. Maior potência. Então,
Uma pessoa tem maior potência quando consegue atingir, maior velocidade em um menor intervalo de tempo. Olha que definição interessante. E dessa definição, você consegue associar aquela relação que é dada aos motores, né? Ou seja, dos automóveis. Poxa, é um carro potente, aí você vai pensar o quê? Daquele carro esportivo, né? Carros esportivos, um Camaro, um Mustang, né? Mais esportivo. Mas aí você pega outros não tão esportivos, um carro mais lento, com a motorização mais baixa, menos potente. Ou seja, um carro ou um veículo que vai ter mais potência vai adquirir mais velocidade, em um menor intervalo de tempo. Então, toda vez que você vê um vídeo de carro na internet, vamos supor, algum carro chamou a sua atenção e você pesquisa algum vídeo na internet desse carro, uma das primeiras coisas que aparece na pesquisa é um vídeo sobre a velocidade dele, o tempo dele de 0 a 100. Né? Já fala logo, de 0 a 100 km, esse carro faz em quanto tempo? Então tem muitos desses vídeos que usam um comparativo. Né? Então um carro assim que é uma SUV, um carro mais família, grandão, mais robusto, mais pesado, ele não tendo a motorização adequada, ele vai ter um tempo aí, né, bem maior para fazer o de 0 a 100 km. Tu já tem um carro que ele tem a motorização adequada para a massa que ele possui. Então ele vai chegar de 0 a 100 em bem menos tempo, o que torna ele o quê? Um carro mais potente. Tudo bem, pessoal? Tá ficando claro aí o conceito de potência e a relação da potência com o trabalho, energia e o tempo a ser realizado? Vamos lá. Então, olha só, outros exemplos aí. Um aparelho de som, aqui chegou aquele carro de som, né? Chegou um carro de som falando que é o aniversário, né? Ele está parabenizando, vai na casa da pessoa, fala hoje é o seu aniversário e começa a tocar uma música lá para animar e até solta fogos. Então aqui, um aparelho de som mais potente, é mais potente quando ele consegue converter mais energia elétrica em energia sonora em menos tempo. Ou seja, ele desenvolve uma conversão de energia, ou seja, ele realiza um trabalho e o tempo que ele demora para realizar esse trabalho. Então a taxa de variação desse trabalho com o intervalo de tempo vai ser o quê? Vai ser a potência do som, tá? Então o som ele também tem uma potência. Agora veja que, professor, eu comprei uma caixinha de som, mas ela não é muito potente, vai ter lá uma notaçãozinha em watts, né? Watts. Aí, mas ele não é muito potente. Aí você vai numa loja e você vê que tem muito mais watts na outra caixinha. Aí você fala, essa daqui deve ser mais alta, porque ela tem mais potência, né? Então é uma relação de conversão de energia e tempo, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Olha aí, se uma pessoa, aqui tem um cara carregando uma caixa aqui, se uma pessoa realiza o trabalho em um tempo menor, né, do que outra, ela tem que fazer o quê? Um esforço maior. Assim, dizemos que ela desenvolveu uma potência maior, né, em relação à outra. Por quê? Para ela fazer um serviço num tempo menor, aqui, se ela faz um serviço em um tempo menor, ela vai gastar mais energia. Trabalho, né, uma relação de trabalho que ele está fazendo aqui para carregar o objeto, e o tempo que ele levou para deslocar, o intervalo de tempo. Uma relação dos dois vai te dar o quê? O trabalho é em joule, o tempo é em segundo, e uma divisão aí, um quociente de joule por segundo vai ser a sua potência. Então vamos lá. Então potência, né, vai te deixar pensando aí. Então potência é, olha só, potência associada ao trabalho de uma força. Define-se potência como sendo o tempo gasto para se realizar um determinado trabalho. Na verdade, a potência é a taxa de variação, tá? É uma taxa de variação de trabalho, ou seja, de energia, pelo tempo, tá? Assim sendo, a eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza pelo tempo gasto para realizar o mesmo. Então, quando a gente fala de tempo, eu estou batendo na tecla aqui do tempo, é o tempo que ele realiza para desenvolver determinado trabalho, tá? Então, duas grandezas aí.
E aí, matematicamente, a equação da potência fica assim, tá? Potência é o quê? É uma grandeza, né, escalar, então ela é medida em watts, é uma grandeza escalar. Trabalho é uma manifestação de energia, tá? Então também é escalar, em joule. E o intervalo de tempo, naturalmente o tempo também é escalar e é medido em segundo. Então, potência média em watts, né? Trabalho em joules e intervalo de tempo em segundos. Ou seja, é uma relação de 3 grandezas que são escalares, tá? Então aí não tem nessa equação, não tem grandeza vetorial aqui, tá? Ah, não tem, professor? Não, porque ó, potência é escalar. Você apenas informa o número e a unidade de medida. Trabalho é escalar. Você apenas informa o número e a unidade de medida. E intervalo de tempo também é uma grandeza escalar, apenas o número e a unidade de medida. Tá? Você só não pode esquecer, né? Watts, segundos e joules, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Opa, pulou aqui. Pronto. A unidade da potência no sistema internacional, né? Você sabe que cada lugar, né, do mundo, às vezes pode ter um sistema próprio para medir, uma unidade de medida específica, mas aí, graças a uma convenção e uma conferência de pesos e medidas, nós nos baseamos pelo sistema internacional. Então, no sistema internacional, a unidade da potência é o watts, tá? E aí, qual que é a relação entre eles? 1 watts equivale a 1 joule para 1 segundo, tá? Ou seja, por que esse nome? Por que esse nome, watts? Né? Esse é um nome que foi em homenagem a um matemático e engenheiro escocês, James Watts. Ah, professor, então é homenagem ao cientista, né? Outra unidade de potência é o cavalo-vapor. Ou seja, você vai ter unidades diferentes, né? Você vai ter o HP, o cavalo-vapor, né? Você vai ter o watts, então são variações, mas lembre-se que no sistema internacional você vai anotar o watts. Agora a relação de potência e velocidade, tá? Aqui o cara está praticando esporte, ó, dá uma olhada. Vamos considerar um caso particular em que uma força constante, né, atua num corpo durante um intervalo de tempo ΔT, e aqui o deslocamento é D, né, como mostra a figura. Então olha só, aqui é a força, né, executada por esse cabo, e aqui é o deslocamento D, ok? E tá vendo que entre os dois, existe o que aí? Existe ângulo, olha só, né? O cara tá segurando aqui a corda, ó, ele tá sendo puxado pela corda. A corda, né, ela tá aqui, ó, então vai ter uma força F, uma força tracionada, uma força de tração na corda, tá bem aqui, ó, certo? Esse cidadão aqui, esse indivíduo, ele não está sendo levado na diagonal, em direção à corda. O deslocamento dele é aqui, ó, horizontal, sobre a água. Ah, professor. Então, o deslocamento D dele na horizontal. A força, né, que está causando o movimento dele, F, na diagonal. E perceba que entre essa força F e o vetor de deslocamento D, existe um ângulo de inclinação θ, tá? Então existe um ângulo de inclinação θ entre esses dois. Você já estudou isso lá no assunto de trabalho, né? Lá no assunto de trabalho. O deslocamento é essencial para que você diga que existe trabalho, né? Por exemplo, um corpo em repouso não tem trabalho sendo desenvolvido sobre ele, porque ele está em repouso. Se ele está em movimento, alguma força motora está atuando. Então, alguma força está causando aquele movimento, alguma força está realizando o trabalho. E nós vimos também na aula passada que nem toda força é capaz de realizar trabalho. Ah, professor, mas o corpo está em movimento. Ok, mas ele está sendo movido, o trabalho está sendo desenvolvido por outra força. Mas uma determinada força pode estar presente sobre ele e não ter nenhuma contribuição de trabalho, tá? Então, por exemplo, essa força aqui, como ela está inclinada, né, um ângulo θ,
significa que uma componente dessa força, uma projeção dessa força é que contribui para a realização do trabalho. Porque como ele está inclinado, ele vai ter as componentes Fx e a componente Fy. Então, somente uma dessas componentes, de fato, está contribuindo para o trabalho. Ah, mas e a outra componente? A outra componente está formando 90 graus com o vetor de deslocamento. E se ela forma 90 graus, ela não realiza trabalho. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Detalhando aqui o que eu acabei de falar. Aqui, ó. Detalhando essa situação aqui um pouco mais, ficaria assim. Ó. Eu tenho a minha força F inclinada. Se eu fizer uma projeção aqui, eu vou ter uma projeção dela que eu vou chamar de Fx. Se eu fizer uma projeção aqui na vertical, eu vou ter uma componente dessa força que eu vou chamar de Fy, ok? Ah, ok. Como esse corpo, vou mudar a cor aqui. Como esse corpo ele está se deslocando na horizontal para a direita, D, vou colocar D aqui, entenda o seguinte. Entenda que o vetor Fx e o vetor de deslocamento D estão ambos paralelos. Eles formam o quê? 0 graus entre si. Então, somente essa componente da força está realizando o trabalho. Ah, professor, entendi. Ah, e aqui? E o Fy, ele realiza o trabalho? Não, ele não realiza o trabalho. Por quê? Entre Fy e entre o vetor deslocamento é 90 graus. E cosseno de 90 graus é 0. Portanto, a Fy, o trabalho dela é nulo, não realiza trabalho, tá? Então, em situações como essa aqui, o cara está sendo puxado, né? Uma corda está na diagonal, eu tenho que entender que, quando eu for calcular a potência, somente uma componente da força dele está sendo responsável pelo trabalho, ok? Vamos dar sequência. Opa. Ok, continuando. A potência média da força nesse intervalo de tempo é, fazendo aqui, ó, potência vai ser matematicamente igual ao trabalho desenvolvido dividido pelo intervalo de tempo. Aí eu devo entender o seguinte, como ele está se deslocando aqui, né, e apenas a componente Fx é que vai estar atuando para realizar trabalho, a Fx, ela tem uma relação interessante aí, né? Θ. Então, Fx é o módulo da força F cosseno do ângulo θ, tá? Então, aqui, desse conceito da Fx, vai surgir isso aqui, ó. O trabalho vai ser o módulo da força multiplicado pelo módulo do deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Ah, ok, tá? Então, dessa expressão da Fx surgiu essa equação aqui, ó. Ok? Continuando. Aqui no lugar do trabalho, então eu vou colocar a expressão força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Aí agora eu posso reorganizar essa expressão. Como assim, professor, reorganizar? Se eu tenho A vezes B vezes C sobre D, eu posso escrever assim, ó, A vezes B sobre D multiplicado por C, tá? Esse rearranjo matematicamente é possível, tá? Não está errado. Então aqui, ó, essa expressão em que está todo mundo na fração e multiplicando no numerador, eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. Força vezes distância D dividido por ΔT, tá aqui, ó, né? Deslocamento D dividido por ΔT, multiplicado pelo cosseno de θ. Você provavelmente deve se lembrar o que significa isso. Olha só, o que significa isso? O deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Se você respondeu velocidade, você está certo, tá? Velocidade média. Se você olhou para isso aqui, ó, deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, você pensou o quê? Velocidade média, tá? Vamos lá, pessoal? Então, olha só. Na próxima expressão, onde estava aqui D
sobre ΔT, eu vou colocar o quê? Velocidade média. Aí então fica aqui a potência vai ser a força aplicada multiplicado pela velocidade média multiplicada pelo cosseno do ângulo θ. No caso particular em que a força é paralela à velocidade, isto é, aqui ó, o ângulo θ é 0 graus, e sabendo que o cosseno de 0 graus é 1, temos que a potência máxima vai ser o quê? Nesse caso, olha só, vai ser força vezes velocidade média. Entenda que essa figura aqui, ela é diferente da figura anterior. Na figura anterior, a corda estava puxando a pessoa aqui, ó, inclinada, né? E aqui a velocidade. E já nessa figura aqui, o cara está sendo puxado horizontalmente. Ah, então como ele está sendo puxado horizontalmente, qual é o ângulo formado entre esses dois aqui? Entre esse vetor e esse vetor. Qual que é o ângulo formado? 0 graus, tá? Então, como é 0 graus, cosseno de 0 vai ser 1, e a equação fica muito mais simples. Fica aí, ó, potência máxima, nesse caso, vai ser o quê? O módulo da força vezes a velocidade média. Ok, pessoal? Então, vamos ao primeiro exemplo. O corpo sofre a ação de uma força horizontal, vamos lá, ação de uma força horizontal de intensidade 30 newtons, durante um intervalo de tempo de 40 segundos, e percorre uma distância de 45 metros. Qual a potência média desenvolvida por essa força? Então vamos lá, qual é a potência média desenvolvida por essa força? Olha o que ele fornece. Ele fornece para você a força, o deslocamento e o tempo, ok? Então vamos lá. Potência é matematicamente igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Potência, né, nesse caso aí, vai ser o quê? A força multiplicada pelo deslocamento. Nesse caso eu estou entendendo, né? Eu estou entendendo o quê? Que eu tenho força e deslocamento na mesma direção e sentido, com um ângulo de 0 graus, tá? Com um ângulo de 0 graus. E aí você tira essa conclusão aqui de que isso está acontecendo, porque ele fala aqui, ó, um corpo sofre a ação de uma força horizontal. Aí ele vai se deslocar também no mesmo sentido da força na horizontal. Então ele não fala que o ângulo que o ângulo é 0 graus, mas você deduz isso dessa parte aqui, ó, do texto. Então fica, continuando, né? Força, quanto? 30 newtons. Distância percorrida, 45 metros. Qual foi o intervalo de tempo? 40 segundos, tá? Então, nesse caso, multiplica 30 por 45 vai dar quanto? 1.350. Aí dividido para 40. Dividiu 1.350 para 40, você vai obter a resposta de que a potência vai ser 33,75 watts, tá? Então aí foi o nosso primeiro exemplo. O único adendo assim, né, só para te chamar a atenção, o devido cuidado, né? Aqui, pessoal, vamos lá. O devido cuidado dessa questão aqui, que eu posso chamar a atenção, é o seguinte. Como eu te disse, ele não te fornece diretamente o ângulo formado entre força e deslocamento. Ah, professor, mas como é que você sabe que essa equação aqui e não é aquela com o cosseno de θ? É porque ele falou para mim aqui, ó, que é aplicada uma força horizontal, né? Então o corpo vai se deslocar na horizontal, mesma direção e sentido. Então, dessa informação eu já deduzo que o ângulo é de 0 graus. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Próxima questão. Exemplo 2. Considere a figura a seguir, que representa uma parte dos degraus de uma escada. Com a medida da altura de cada degrau, né? Aqui é quanto? Cada degrau? 16 centímetros. Uma pessoa de 65 quilogramas sobe 80 degraus, né, dessa escada em 160 segundos, no local onde a aceleração da gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Desconsiderando eventuais perdas por atrito, trabalho realizado, né, ao subir esses 80 degraus e a potência média durante a subida são, respectivamente, vamos lá? Então, trabalho vai ser o quê? A força vezes o deslocamento. A força vai ser a própria força-peso. Então, força-peso, massa vezes gravidade.
Massa vezes gravidade multiplicado pelo deslocamento, que é a altura, vai ser então, qual que é a massa? 65. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. E qual foi a altura? A altura, eu vou fazer o seguinte, cada degrau é 16 centímetros. 16 centímetros é 0,16 metros, tá? Então tem que converter de centímetro para metro. E agora, isso aqui é só um degrau. Quantos degraus são? 80. Então eu vou ter que, para descobrir a altura, multiplicar 80 vezes 0,16. Então aqui, multiplicando 65 vezes 10, 650. Multiplicando 80 vezes 0,16, 12,8. E multiplicando 650 por 12,8, resposta, o trabalho, né, desenvolvido foi 8.320 joules. Ah, professor, mas não tem a resposta em joule não, olha aqui, ó. A resposta não está em joule, a resposta está em kilojoule, né? Ah, interessante, então vamos reescrever aqui, ó. Eu vou andar aqui a vírgula, dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Então ficou 8,32 vezes 10 elevado à terceira potência. 10 elevado à terceira potência é o que a gente chama o prefixo quilo. Então fica 8,32 quilojoules, tá? Olha aqui, ó, 8,32 quilojoules. Ah, ok. Então olha só, e a potência? A potência vai ser 8.320, que é o trabalho realizado, dividido pelo tempo, que foi 160 segundos. E nesse caso, dividindo, vamos ter 52 watts. Então, resposta, letra D, 8,32 kJ e 52 watts, tá? Letra D. Continuando. Exemplo 3. Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais de massa a 80 kg, com centros igualmente espaçados de 1 metro. Quando a velocidade da esteira é de 1,5 metros por segundo, ou 1,5 metro, né, metro por segundo, a potência dos motores para mantê-la em movimento é P0. Em um trecho do seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que a esteira eleve a carga a uma altura de 5 metros, como indicado na figura. Para acrescentar essa rampa e manter a velocidade da esteira, os motores devem passar a fornecer uma potência adicional de aproximadamente, vamos lá, então aqui ó, tem a esteira, né? Ok? Toda a representação, o tanto que ele vai ter que levar aqui, ó, quanto? 5 metros. Vamos lá. Na horizontal, né, e na subida, a esteira se move com velocidade de 1,5 metros por segundo, ou seja, em 1 segundo, ela vai andar quanto? 1,5 metro, tá? Aí fazendo uma análise aqui, ó, a distância entre um centro e outro, 1 metro. Entre um centro e outro, 1 metro. Analisando aqui a distância de 1,5 metro, que é isso aqui, né? Essa distância de 1,5 metro vai caber o quê? 1,5 caixas, tá? Então, nesse transporte, 1,5 caixas estão passando por segundo. Sabendo que cada caixa é 80 kg, 1,5 caixas, uma caixa e meia, é 80 vezes 1,5. Multiplicando 80 vezes 1,5, massa 120 kg, tá? Então, essa é a massa que vai ser elevada, né? É a massa que a esteira vai inclinar e elevar 5 metros, né, a cada 1 segundo. Então, nesse caso, vamos lá. O trabalho vai ser a força multiplicado pelo deslocamento. A força vai ser o quê? Aí, a força-peso. Então, massa vezes gravidade vezes altura, tá? Aí, massa, 120 kg. Gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E altura, 5 metros, tá? Multiplicando esses três valores, obteremos aqui um trabalho de 6.000 joules, tá? Então, esse é o trabalho para você elevar aí a caixa daqui até aqui, 6.000 joules. Em quanto tempo que aconteceu esse trabalho? Aí a questão vai dizer o quê? Ah, 1 segundo, né? Foi por segundo. Então, 6.000 dividido para 1, vamos obter o quê aqui? 6.000 watts, tá? Que vai bater com a letra E. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, próxima questão, exemplo 4.
Exemplo 4. A potência de uma máquina em função do tempo variou de maneira indicada pelo gráfico. Qual o trabalho realizado pela máquina desde 100 segundos até 150 segundos? Vamos lá. Olhando para o gráfico, entenda que ele está se referindo a esse intervalo aqui, ó, né? 100 até 150. Nesse intervalo de 100 até 150, tá vendo que essa reta aqui, ó, é constante, né? Ah, então é constante a potência. Perfeito. Então, potência vai ser o trabalho, né, dividido pelo tempo. Então, multiplicando meios e extremos, o trabalho é a potência multiplicada pelo tempo. E nesse caso, ó, a potência será, olhando aqui no gráfico aqui, ó, quanto? 3. 3 vezes 10 a terceira. Então, 3 vezes 10 a terceira. Em quanto tempo? Vamos lá, se ele estava em 100 e foi para 150, então vai ser 150 menos 100, tá? Então, vai ser 3.000 multiplicado por 50. E obtemos aí 150.000 joules de trabalho. Exemplo 5. Uma mãe de 55 kg e sua filha de 20 kg pedalam lado a lado em bicicletas idênticas, mantendo sempre velocidade uniforme. Se ambos sofrem uma ladeira, se ambos sobem uma ladeira e chegam no topo plano, podemos afirmar que, na subida da ladeira até atingir o topo, a filha, em relação à mãe, ela realizou o quê? Menos trabalho, possui mais energia cinética, desenvolveu potência mecânica igual, realizou a mesma quantidade de trabalho ou possuía a mesma quantidade de energia cinética. Vamos analisar e olha só. Aqui, ó, força vai ser o quê? Igual a força-peso. O peso é equivalente à massa vezes a gravidade. O peso, né, vai ser o que aqui? 55 vezes 10, o peso, 550 newtons. Ok. E aqui da filha, a massa, 20, gravidade, 10, multiplicou os dois, 200 newtons. Nesse caso, pessoal, relacionando aqui, elas subiram a mesma altura, né? Mas os pesos, ó, são diferentes, ok? Então, pesos diferentes e subiram a mesma altura, o trabalho não vai ser igual, ok? Então, nesse caso, realizou menos trabalho, tá? Voltando aqui no comando, voltando aqui no comando, ó, podemos afirmar que na subida da ladeira até atingir o topo, a filha em relação à mãe. Então, calculamos aqui o peso, né, da filha e da mãe. A filha, 200 newtons. A mãe, 550. Então, vamos lá. Trabalho, 550, vezes a altura. A questão não menciona qual é a altura. Ele só fala que eles subiram uma ladeira de altura desconhecida, mas é H. O outro trabalho vai ser o quê? 200 vezes a altura, que nós desconhecemos. Mas aí, se a altura vai ser a mesma, né, para as duas, se a altura vai ser a mesma para as duas, você entende que o trabalho realizado aqui vai ser menor do que o trabalho realizado aqui, né? E aí, por isso que você vai marcar o quê? Realizou menos trabalho, ok? A letra B vai falar o quê? Possuía mais energia cinética. Então, a questão fala sobre isso, energia cinética, menciona a velocidade. C, desenvolveu potência mecânica igual. A gente acabou de ver aqui que, olha só, o trabalho delas foi diferente. Mas elas chegaram juntas. Ah, então não é igual. Letra E, possuía a mesma quantidade de energia cinética. Para dizer isso, eu teria que ter o quê? A mesma velocidade para as duas. Ah, então elas teriam que ter a mesma velocidade? Tá igualadas? Com massas iguais? Esse não é o caso, ok? Então, esse tipo de questão, vamos voltar aqui. Espera aí. Esse tipo de questão, vamos apagar aqui, pronto. Tá aqui, ladeira, altura H. Altura H, né? Aí vai subir. Filha, então vamos lá. Trabalho, massa, gravidade, altura, certo? Trabalho, massa, 20, gravidade, 10, altura desconhecida. Ah, 200 vezes H, pronto.
A potência dela vai ser os 200 vezes o H dividido pelo tempo que ela levou para subir, ok? Aí a outra aqui, trabalho, vai ser 55 vezes 10 vezes a altura. Trabalho, 550 H, ok? E potência, esse trabalho dividido pelo tempo que levou para subir, 550 H pelo intervalo de tempo. Esses dois aqui são iguais, pessoal? Tem a mesma potência? Dá uma olhada. Né? Sabendo que a altura H é igual, né? Para as duas. No enunciado, vamos lá? Aqui, em bicicletas idênticas, mantendo sempre velocidade uniforme. Se ambas sobem uma ladeira e chegam ao topo do plano, podemos afirmar que na subida até a ladeira atingiu o topo a filha em relação à mãe. Ó. Opa, aqui. Podemos afirmar que essas potências não são iguais. Mas podemos afirmar, sim, que um trabalho vai ser o quê? Menor em relação ao outro, tá? Apesar dele não informar a altura, esses parâmetros são suficientes para comparação. Então, olha só, vamos lá. Essas questões, pessoal, né, resolvidas aí no tocante à potência e no tocante ao trabalho, sempre vai fazer você refletir, né? Quais forças estão envolvidas para você considerar o trabalho. Como nós comentamos, não é toda força atuando sobre o corpo que vai desenvolver um trabalho, né? Você pode ter um corpo com forças que estão lá e que não contribuem para o trabalho. Por quê? Porque estão no ângulo específico que não desenvolvem trabalho. Mas vai ter forças que estão inclinadas, né? Ah, mas inclinada ao quê? Em relação ao deslocamento do corpo, né? Pegou aquele exemplo que nós fizemos lá do... O cara está sobre a água, né? Aí tem uma corda puxando ele na diagonal. Ah, então está na diagonal. A força de tração está na diagonal. Logo, somente uma parcela, somente uma fração daquela força, de fato, vai ser relevante. Ou seja, vai ser proporcional. Vai ser aquela força F aplicada proporcional. E o fator de proporcionalidade vai ser o cosseno do ângulo formado entre esta força e o vetor deslocamento. Ah, professor, então quer dizer que ela vai decrescer? Né? Tem uma relação com o ângulo, ela pode decrescer? Exatamente, tá? O valor mínimo seria aí 90 graus. A 90 graus ela não realiza trabalho nenhum, tá? Ah, e o valor máximo? Quando ela formar 0 graus. Formou 0 graus, cosseno de 0 graus é 1, e aí o seu trabalho vai ser simplesmente aquela força, né, multiplicada pelo deslocamento. Você vai ter um trabalho máximo. Tudo isso afeta no conceito de potência, tá? Porque a potência é esse trabalho dividido por um intervalo de tempo, ou seja, uma taxa de variação de energia pelo tempo. Saber identificar quais forças você deve considerar, né? Quais forças são relevantes? Ah, então tá a mãe, a filha subiu uma ladeira. Qual é a força que está... Ah, é a força-peso? Então você já vai pensar na força-peso. O que é a força-peso? Massa vezes gravidade. Né? Apesar delas estarem subindo a ladeira, qual é a informação que eu tenho que considerar, professor? Vai ser essa diagonal aqui? Não, não vai ser a diagonal. Né? O que você vai ter que considerar é quem? É a cota, é a própria altura. É isso que vai importar, entendeu? Para calcular essa energia. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.